objetivo dessa apresentação, a primeira apresentação hoje de manhã, é apresentar o resultado dos testes dessa plataforma que vocês acabaram de ver neste vídeo. Tá? O conteúdo dessa apresentação de hoje, a gente vai passar pela plataforma de testes que foi montada para os testes entre o fabricante de relés e merging units, que são a Siemens, a ABB, e o fabricante de equipamentos de teste para subestações, que é a Omicron. Em seguida, vamos começar a abordar temas como diagnósticos através de um hardware híbrido dedicado para esse tipo de teste em ambiente digital. Vamos passar em seguida para os testes práticos individuais no ecossistema proprietário de cada um dos fabricantes, passando em seguida para um teste de interoperabilidade entre os fabricantes. Foi muito discutido os modos de teste e simulação no dia de ontem, então nós vamos apresentar ainda uma metodologia de teste automático baseado nesses modos de teste e simulação, e finalizamos com as perspectivas para o futuro dos testes em subestações full digitais envolvendo o Process Bus. Esse é um resumo da plataforma que foi montada. Tá? Então, basicamente, nós temos um IED digital ABB, que trabalha com a leitura do protocolo do Sample Values, também trabalha com MMS, trabalha com GUSE. Da mesma maneira, temos um IED equivalente do fabricante Siemens, fazendo a leitura direta do protocolo Sample Values direto de suas próprias merging units, assim como a solução ABB. Uma particularidade da solução ABB é que eles possuem um IED dedicado para executar o trip no disjuntor, enquanto que o trip no disjuntor para a solução da Siemens, eles possuem I/Os integrados em suas próprias merging units. Certo? Então, a ideia inicial é que as caixas de teste Omicron injetem valores analógicos de corrente e tensão nas merging units, que por sua vez publicam o protocolo Sample Values, que é processado pelo algoritmo dos relés, e caso seja uma situação de falta, ele envia um GUSE de trip para o IED que estaria em campo, bem próximo ao disjuntor, e executaria fisicamente esse trip. Então, a única diferença entre os dois sistemas é que, ao invés de ter este IED, a própria merging unit que estaria no campo, para o caso da Siemens, teria os I/Os integrados dedicados para essa função. Tá? Ademais, tínhamos o GPS da Omicron, o CMGPS 588, provendo o sincronismo para todo esse sistema, e auxiliados por uma caixa dedicada à leitura e interpretação e diagnóstico de todas as mensagens que trafegam nessa rede da subestação. Muito bem. Então, este setup materializado ficou desta forma. Tá? O propósito de testes era igual entre os fabricantes, então ambos trabalharam com testes buscando testar um transformador, tá? E cada um com sua particularidade em termos do relé digital que atua no disjuntor físico. Muito bem. Antes de falar sobre os testes e os resultados, eu queria resumir as ferramentas que nós utilizamos para executar todos esses testes. Então, nós trabalhamos com ferramentas capazes de trabalhar com os protocolos GUSE, Sample Values, com o protocolo Client-Server, através do MMS. Então, toda essa interação pode ser feita através da caixa de testes e o IED digital, e um software extra, que é como se fosse um multímetro digital,
capaz de se conectar aos IEDs e fazer leituras, simulações, etc. Muito bem. Falando especificamente deste software IED Scout, que é o nosso multímetro digital, ele pode, por exemplo, a partir do arquivo SCL de um IED, ele pode executar a simulação desse IED na rede, ou ele pode se conectar a um relé que esteja em modo on na rede, ler todo o seu data model e averiguar o status de cada logical device até o nível de objeto, além de fazer um sniffer dedicado para a rede, né, algo que vai muito mais além do que um Wireshark. Tá? Muito bem. Nosso módulo de teste GUSE, na verdade, existe uma interação entre os nossos módulos de teste ECM850 com os módulos de teste convencionais. Então, essa interação entre eles permite, por exemplo, que um módulo de teste de uma função diferencial seja agregado a um módulo GUSE, para que o trip seja averiguado através de GUSE para averiguação de performance de um teste de uma função diferencial, por exemplo. O mesmo vale para o módulo de teste Sample Values. Nesse caso, nós temos uma solução híbrida. Ao ativar este módulo de teste, a mala de teste, ao mesmo tempo em que publica Sample Values, ela injeta em valores analógicos a mesma quantidade elétrica que eu quero simular através do meu módulo Sample Values. Então, isso me permite, inclusive, fazer testes em IEDs híbridos. A publicação de Sample Values através desse módulo, ela respeita a edição Light Edition da norma. Tá? A gente tem um limite de até 4 streams de Sample Values por caixa. Tá? Todos com suporte ao Simulation Flag. Okay? Para a simulação de GUSE, a gente também é capaz de trabalhar com o flag de teste e simulação. Muito bem. Por último, temos o módulo ECM850 Client Server, que ele se conecta através de MMS aos relés e, por exemplo, ele é capaz de setar os relés em modo teste blocked, em modo simulação, e a partir disso, injetar valores analógicos na mala e averiguar o comportamento desse relé, uma vez que eles estão nesses estados de modo teste e modo simulação. Muito bem. Todos esses testes executados durante a semana passada foram feitos de maneira concomitante, através de uma estrutura hierárquica, através de um artifício que nós temos, um módulo chamado Control Center, que ele é orientado ao objeto. Então, eu consigo estruturar todos os meus testes previstos de maneira sequencial, de maneira que eu possa repetir estes testes sem ter que trabalhar com módulos de teste standalone. O Control Center permite ainda a geração automática de relatórios com bastante flexibilidade para edição, e esse é um relatório dinâmico. Se eu quero executar o terceiro teste mais uma vez, ele não reseta o meu relatório, ele só edita a parte do relatório onde está aquele teste que eu estou repetindo, ou que não funcionou por alguma razão. Tá? Então, resumindo, essa estrutura de teste que nós utilizamos na semana passada para averiguar o comportamento do Process Bus ante esses dois fabricantes. Muito bem. Eu gostaria, antes de dar seguimento à exibição dos resultados desses testes, de falar mais uma vez aqui que a ideia deste workshop é constatar a funcionalidade do Process Bus, ao contrário de averiguar a performance entre fabricantes. Então, o que eu vou apresentar nos próximos slides, muitas vezes pode ser resultados relativos, ou resultados dizendo que está conforme ou não está conforme. Tá bom? Caso vocês queiram fazer alguma pergunta em termos de performance, no final,
Eu sugiro perguntar para os próprios fabricantes, porque esse não é a ideia deste workshop. Muito bem. Falando agora sobre os diagnósticos feitos através de nosso hardware híbrido para testes em subestações digitais, que é o Daneo 400. Ele trabalha através de um software chamado Daneo Control. E um primeiro teste executado por nós neste sistema foi a averiguação da performance do conversor analógico digital das merging units de cada um dos fabricantes. Como isso é feito? Uma merging unit, ao publicar um sample de uma amostra de medição, ela trava o tempo durante a amostragem deste sample, ainda que ela atrase a publicação. Então, a publicação, mesmo que atrasada, ela vai com a estampa de tempo de quando ele foi amostrado. Uma vez que eu tenho ambos equipamentos, o meu Daneo 400 e também a merging unit e os relés sincronizados na mesma base de tempo, o Daneo sabe exatamente quando é que ele recebeu este frame e compara a sua estampa de tempo atual com a estampa de tempo desse frame recebido. Então, essa diferença, em tese, é a diferença entre o tempo de conversão analógico-digital, descontados os tempos de processamento, caso eu tenha algum switch no caminho. Ok? Essa é a tela de diagnóstico de um frame de Process Bus, tá? Com um zoom um pouco maior aqui, eu tenho um parâmetro chamado Packet Delay. Este Packet Delay nada mais é que essa medição de processamento entre o conversor analógico e digital da merging unit. Esse é um dado estatístico, então aqui nós vamos ter 3 valores, um mínimo, médio e máximo. Tá? Nesse caso, a gente mediu um tempo menor do que aquele definido pela norma para esse tempo mínimo de conversão. Então, como foi um tempo menor do que 2 milissegundos, merging unit da Siemens está conforme. Okay? O mesmo foi feito para a merging unit da ABB. Tá? A gente mediu um tempo bastante ótimo aqui, menor do que 2 milissegundos. Então, a ABB também estava conforme em termos de processamento analógico digital das merging units. Então, esse foi um primeiro teste executado por nós. Este hardware da Neo 400, ele é capaz ainda de medir o delay de propagação de mensagens numa rede digital. Como que isso é feito? Existem algumas maneiras. Tá? Através de portas digitais, eu consigo colocar portas em modo TAP, e desde a origem da publicação de um frame qualquer, eu passo por essas duas portas, como se fosse um curto-circuito entre elas, e na recepção dessa mensagem, eu conecto uma terceira porta do Daneo, aonde seria a recepção dessa mensagem, ou no switch onde estaria o IED que receberia essa mensagem. E uma vez que o Daneo também está sincronizado na mesma base de tempo do sistema, ele consegue medir este tempo de propagação de mensagens num sistema. Tá? Mais uma vez, esse tempo medido ele é estatístico, porque o processamento de mensagens num switch de comunicação ele não é determinístico. Então, a gente sempre tem uma resposta estatística aqui. Tá? Indo além, com mais de um equipamento Daneo, por exemplo, eu poderia fazer esse mesmo tipo de medição para um GUSE roteável, por exemplo, ou um GUSE tunelado, tendo um Daneo em uma ponta e outro Daneo em outra, e eles se conversam. Okay? Foi feito este teste aqui? Não, porque era um sistema super simples com um único switch. Outra característica do Daneo 400 é a capacidade de ter um sniffer dedicado para o protocolo de sincronismo PTP. Então, através disso, ele tem uma visualização gráfica muito legal de todos os atributos de sincronismo desse tipo de frame. Então, eu consigo averiguar qual a classe, o nível de precisão,
atributos de rede, como VLAN, etc. Se ele é o meu melhor master disponível, se ele está sincronizado através de um GPS diretamente, ou se ele está recebendo sincronismo de uma outra fonte boundary de sincronismo de tempo. Outra característica desse software é o monitoramento em tempo real de dados digitais e dados analógicos, uma vez que ele é uma ferramenta híbrida. Neste caso, nessa imagem que eu trouxe para vocês, tá? A olho nu não é capaz de ver, mas o Daneu está conectado às tensões e correntes que estão passando pela Merge Unit. Então, foi feita uma conexão em série e em paralelo para as tensões daquilo que está sendo injetado na Merge Unit, e ele consegue plotar em tempo real uma sobre a outra aqui, uma vez que eu tenho todos na mesma base de tempo. Tá? Ele consegue, inclusive, fazer cálculos com parâmetros da rede. Um dos cálculos que eu setei aqui foi a diferença angular entre o mesmo, aquilo que é medido, o ângulo medido de maneira analógica e o ângulo medido de maneira digital. E dá um valor ínfimo. E esse valor ínfimo, se convertermos ele em tempo real, ao invés de tempo angular, seria o mesmo tempo de conversão analógico-digital da Merging Unit. Okay? Muito bem. Ele tem ainda um mecanismo de supervisão, porque ele é capaz de detectar qualquer tipo de erro dentro da rede, ou seja, um erro de sincronismo de tempo através do protocolo PTP, qualquer tipo de erro no protocolo Sample Values ou GUSE, se eu tenho uma mensagem que chega fora de ordem, por exemplo, ou qualquer outro tipo de erro, ele é capaz de detectar e exibir um log para mim de todos aqueles erros possíveis detectados numa rede. Tá? A partir deste log de erros, eu consigo disparar, por exemplo, criar uma lógica para disparar uma gravação. Essa gravação feita pelo Daneu, uma vez que ela é híbrida, eu consigo gravar todo o meu tráfego de rede, mais os dados analógicos conectados na entrada dele. Então, desde o Sample Values, ao PTP, aos dados analógicos, ao carregamento da rede, e tudo aquilo que houver disponível na minha rede, ele grava de maneira concomitante em sua memória interna. Tá? O Daneu ele foi feito para testes pontuais, mas ele também pode ser instalado de maneira permanente numa subestação. Ele tem uma interface onde você pode conectá-lo a um HD externo, uma memória externa, onde ele pode estar gravando todos esses dados da rede por um longo período de tempo. Okay? Essa é uma tela que mostra a configuração dos canais analógicos do Daneu, que o permite fazer essa gravação analógica também. Então, em termos mais rústicos, ele é um oscilógrafo, tanto digital quanto analógico. Muito bem. Em seguida, vamos passar para os testes práticos individuais com cada um dos fabricantes de relés e merging units. Então, nós começamos trabalhando dentro do ecossistema de cada um dos fabricantes, ou seja, relé do fabricante A com a merging unit do fabricante A. Então, isso foi feito para ambos os fabricantes, ABB e Siemens. Tá? Executamos uma série de testes aqui. Tá? Gostaria de ressaltar que ambos os fabricantes, Siemens e ABB neste caso, possuem relés híbridos, ou seja, eles são capazes de processar tanto o sample values, mas eles também têm entrada analógica ao mesmo tempo no relé. Então, nós aproveitamos dessa característica do relé para fazer o mesmo teste, rodar o mesmo arquivo de teste, através da interface analógica e depois através da interface digital dos relés, e tivemos uma noção de performance entre eles. Tá?
Primeiramente, rodamos testes digitais. O que são isso? São testes usando a MERD-UND proprietária de cada um deles. Tá? Mas a diferença entre esses dois primeiros testes é que o trip, que foi utilizado para medir a performance desse sistema, num primeiro caso foi usado via GUSE, e num segundo caso, o trip físico, direto na MERD-UND da Siemens ou no relé na SAN 600 I/O da ABB. Tá? Como nós não vamos falar de performance aqui nessa apresentação, a maneira que eu encontrei de apresentar isso para vocês foi, dado o tempo do primeiro teste digital, eu chamei ele de T1, 0 milissegundos. Certo? Então, a partir deste teste como referência, eu posso apresentar para vocês um tempo relativo de performance em relação de um teste ao outro. Okay? Em seguida, trabalhando com a interface analógica dos relés Siemens, fizemos a mesma coisa, uma vez avaliando o trip via GUSE e outra o trip físico. O resultado foi, a partir da minha referência, que é utilizando as MERD-UNDs mais trip GUSE, comparado ao trip físico direto na MERD-UND, ou seja, eu passo ainda por uma interface de publicação da mensagem de GUSE de trip, enviada pelo relé digital, recebida pela MERD-UND, mais o tempo de fechamento do contato desta MERD-UND. Isso deu uma diferença de tempo de operação de 7 milissegundos. Okay? Em comparação aos testes analógicos, não houve diferença significativa, tanto com operação via GUSE ou via operação física. Tá? Para cada um desses testes, foram feitos testes levantando a curva diferencial do transformador modelado para ambos os fabricantes, onde foram executados 3 casos de falta para cada um desses testes. Tá? Repetimos esses testes mais de uma vez e observamos que esse tempo não era muito determinístico. Em certas ocasiões, tivemos alguns desvios aqui. Então, a conclusão que chegamos foi que precisamos fazer testes além de 3 casos. Precisamos fazer testes estatísticos, com muito mais do que 3, 10 casos. Tá? Como partimos desse princípio para o primeiro fabricante, para o segundo fabricante, executamos os mesmos testes. Okay? Tivemos também uma performance bem parecida. Claro, uma performance relativa. Mas a conclusão é que o approach estatístico tem que ser necessário para esse tipo de teste. Eu não consigo dizer a performance X milissegundos se eu executei 1, 2 testes. Tá? Então, para continuar com esse approach estatístico, e dada a necessidade do teste da interoperabilidade entre fabricantes, partimos para o teste estatístico já neste próximo tema de teste, que era a interoperabilidade. Muito bem. Falando sobre interoperabilidade, tá? Qual que foi a percepção da Omicron ao estar presente, observando ambos os fabricantes, trocando informações para que um pudesse assinar o sample values de outro? Tá? O protocolo é o mesmo, mas a interface de engenharia não é a mesma. Então, existem particularidades de engenharia de cada fabricante. Tá? Então, isso não quer dizer que, por ser interoperável, o sistema seria intercambiável. Tá? Eu não posso simplesmente retirar uma merging unit de um fabricante e substituir pela outra, porque o sistema que a configura trabalha de maneira diferente. E a norma IEC 850, ela não regulamenta como devem ser as funções ou os softwares de configuração. Ela só regulamenta como deve ser a comunicação. Tá? O resultado foi, funcionou, um foi capaz de se subscrever ao stream de sample values do outro, tá? Embora levou um tempo inicial
de reconfiguração das ferramentas de engenharia de cada um dos fabricantes. Muito bem. Para o teste de interoperabilidade em si, o teste de performance, a gente aproveitou que já estávamos intercambiando Merging Unit e IED de um fabricante B e um fabricante A. Então, o nosso setup proposto foi que a caixa de teste injetasse analógico numa Merging Unit de um fabricante B, que por sua vez seria assinada pelo IED digital de um fabricante A, e este fabricante A enviaria um GUSE ao IED do disjuntor do fabricante B. Então, a interoperabilidade testada aqui foi além do sample values, passou também ao GUSE. Okay? Então, este é o setup do que foi testado. E, por final, a avaliação desse tempo de performance foi feita através do contato físico do relé do disjuntor direto para a caixa de testes. Tá? Isso foi feito para ambos os fabricantes, em ambas situações, como IED-A ou IED-B. Houve um tempo médio medido entre o tempo de operação entre um e outro, e vice-versa. O tempo médio de operação ficou na casa de 38 milissegundos, lembrando que está sendo testada uma proteção diferencial de transformador. Então, este é o tempo gasto para a conversão analógica digital, mas o processamento do IED digital, mas o envio do GUSE para o relé do disjuntor, mais o fechamento do contato. Tá? Então, o tempo foi bem parecido entre fabricantes, fazendo o cálculo da média, chegando nesse tempo, que eu avalio ser bem aceitável, já que passamos por praticamente 3 IEDs mais um contato físico. Muito bem. Em seguida, aproveitando que esse teste de interoperabilidade funcionou e partindo do princípio que os relés que tínhamos disponíveis para testar eram relés híbridos, por que não, então, comparar a performance do sistema digital com o sistema analógico? Tá? Uma característica muito interessante desses relés é que eles têm a função de proteção, por exemplo, que é diferencial de transformador. Essa função foi instanciada mais de uma vez, ou seja, trabalhamos com o 87PDIF.1 para trabalhar com o algoritmo digital das Merging Units e, ao mesmo tempo, o 87PDIF.2 trabalhava com o mecanismo analógico. Então, a proteção foi testada em paralelo para ambos algoritmos. Eu não testei uma depois a outra. Foi um teste em paralelo e essa avaliação pôde ser feita em paralelo para ambos os fabricantes. Então, este foi o setup. Eu injetava analógicos tanto na Merging Unit quanto no relé. Tá? O relé, por sua vez, se subscrevia ao sample values e enviava o GUSE de trip para o meu relé do disjuntor. E eu tinha atuação tanto física direta no relé e atuação do contato do relé do disjuntor chegando na minha caixa de testes. Dessa maneira, foi possível avaliar a diferença de performance entre um sistema digital e o analógico. Tá? Vale a pena levar em conta que esse tipo de relé, numa instalação real, em uma subestação digital, não deve existir. Tá? Não faz sentido pagar por um sistema analógico, já que eu tenho um sistema digital. Tá? Mas nós soubemos aproveitar, tirar vantagem disso para medir esse tipo de performance. Muito bem. Quantas vezes fizemos isso? Tá? Dessa vez, executamos 50 casos de maneira repetitiva. Tá? De que maneira isso foi feito? Utilizamos um dos nossos módulos de teste chamado State Sequencer, que é um sequenciador de estados, tá? Onde eu injetava estados de pré-falta, falta e pós-falta de maneira sequencial, mas a caixa de teste foi configurada de tal maneira que,
quando ela recebia estes sinais de trip, tanto da merging unit quanto do IED, ela não parasse a injeção. Ela somente os registrava, mas não parava a injeção até que chegasse ao caso número 50. Dessa maneira, eu consegui tirar dados estatísticos para mostrar essa diferença de performance para vocês. Esses são os resultados estatísticos que foram tratados. Em azul, conseguimos ver aqui o trip através do sistema Process Bus e em vermelho o trip através do sistema analógico. Então é um resultado bem parelho. Tá? Embora eu tenha poucos desvios durante esse teste estatístico, mas a conclusão é que esse tipo de approach foi correto para determinar esse tipo de performance entre os dois sistemas. Em amarelo, nós temos aqui apenas a diferença de um para outro. Tá? Por que não aparece o valor? Compatibilidade do PowerPoint. Mas garanto para vocês que a diferença entre o tempo médio, esse é um gráfico do tempo médio de operação entre os dois sistemas digital e analógico, esteve na casa de 1,5 milissegundo. Tá? Então, o sistema Process Bus ele é realmente 1,5 milissegundo atrasado para este setup, para essa topologia que nós testamos, mas eu considero esse tempo ínfimo, quase nada, de 1,5 milissegundo, dada toda a vantagem digital que o sistema Process Bus agrega. Fizemos ainda um gráfico de dispersão desse tempo de operação. Tá? No cume aqui de cada uma das curvas, temos aqui o mesmo tempo médio, aqui dá para ver a diferença. Aqui eu acho que eu tenho 27, 25,5, alguma coisa assim. Mas eu queria ressaltar a característica desse gráfico. Existe uma dispersão muito maior de tempo de operação para o sistema analógico. Tá? Então, o sistema digital, por ter esse cume bem mais inclinado, dá para ver que o tempo de operação desse sistema Process Bus ele é muito mais determinístico. Então, o tempo de operação ele é sempre muito mais preciso e não oscila tanto quanto o sistema analógico. Tá? Então, essa foi a conclusão que a gente pôde ter. É uma diferença realmente muito pequena, dada ao nível de tecnologia e a capacidade de conversão analógico-digital e processamento que esse sistema tem atualmente. Em seguida, já que foi bastante debatido aqui os modos teste e simulação, quisemos ver como isso funcionava na prática. Né? O que foi bastante, eu até cortei isso da minha apresentação, explicar de novo o que são esses modos, mas algo que eu acho que não foi dito aqui até agora, é que para o modo teste, ele possui uma hierarquia dentro do relé. Então, dentro de um data model, se eu ativo um data model, um logical device prioritário, um LD0, em modo teste, todos os outros logical devices abaixo dele deveriam também ir para o modo teste. Tá? Isso é uma tabela, existe uma tabela de comportamento dos logical devices, dependendo do status do modo teste deste logical device prioritário e o logical device específico. Por exemplo, eu tenho o logical device da proteção diferencial e o logical device 0. Então, existe uma tabela definida na norma qual seria o comportamento do meu relé, dado o status do modo teste do meu logical device principal e o específico. Okay? Muito bem. A metodologia que esse módulo de teste client-server utiliza, ele se conecta através do IED, usando o protocolo MMS. Tá? Então, a ideia dele é alterar o modo teste e o modo simulação do relé antes de iniciar os testes. Então, eu ajusto o relé, preparo ele para o modo de teste, ou seja, eu estou isolando ele do meu sistema. Tá? Uma vez que ele trabalha com MMS, ele procura habilitar esses MMS, para ele estar pronto para lê-los quando o teste realmente começar. Tá?
E esse modo de teste ele é um mix do módulo de teste sequenciador de estados, mais estes comandos, esse MMS, para setar o relé em modo teste, modo simulação. Tá? Muito bem. Então, enquanto eu estou injetando valores analógicos ou valores simulados de sample values, este modo recebe notificações de reporting control blocks, notificações espontâneas, por exemplo, ou ele mesmo pode fazer o pooling pelo data model do relé. Então, um pré-requisito para que esse módulo de teste funcione é importar dentro dessa ferramenta o arquivo SCL do objeto que eu quero testar. Muito bem. Em outras palavras, eu tenho aqui o meu sequenciador de estados. Então, além da pré-falta, falta e pós-falta, eu tenho um estado chamado definir IED e um último estado chamado redefinir IED. Neste primeiro estado de definir o IED, eu configuro aqui os comandos, por exemplo, Logical Device de Physical Health em modo Simulation para True. Logical Device número 0, módulo em modo teste. Tá? Aqui eu configuro o método de comando que seria um comando direto com Select Before Operate, para iniciar esse teste. Tá? Ao final, depois de injetar correntes e tensões no relé, o próprio módulo de teste ele redefine o IED. O que seria isso? Ele envia novamente comandos MMS para voltar esses modos de simulação e teste para o modo normal. Então, é até um artifício de cybersecurity e ele fica à prova do esquecimento do engenheiro de teste para que ele não seja deixado em um modo indevido de teste após a finalização dos testes. Muito bem. Para cada estado, aqui eu tenho meus estados de pré-falta, falta e pós-falta, eu defino qual o nível de corrente e tensão que seria aplicado ao IED. Tá? Para cada um desses estados, eu digo aqui o que é que eu espero enxergar no data model desse relé. Tá? Eu quero enxergar o mode do relé, eu quero enxergar o status de teste, eu quero ver um sinal de trip, etc. Tá? E consigo ajustar ainda um trigger para este estado, ou seja, ativado esse trigger, eu passo para o próximo estado do meu sequenciador. Tá? Nesse caso aqui é um trip, por exemplo. Muito bem. Uma vez definido todo esse processo de teste, eu consigo definir linhas de avaliação automática. Por exemplo, para um estado, que eu chamei estado de trip 87, eu espero receber trip com status true. Mas, se o relé estiver em modo de teste, eu espero receber também o trip com flag de qualidade em teste. Então, eu consigo definir linhas de avaliação automática enquanto esse teste está sendo executado. Ao final, eu tenho a avaliação automática aqui com flags e tenho todo um histórico de todos os comandos que aconteceram e os reportes que foram lidos durante esse teste para que essa avaliação aqui fosse feita e resumida através desses flags verdes. Tá? Então, dessa maneira, a gente materializa um teste automatizado para esses modos de teste e simulação. Outra coisa bastante interessante seria, aqui eu tenho como se fosse uma estrutura de oscilografia daquilo que foi injetado de maneira analógica no relé, concomitante com um timeline relativo de quando os meus reports chegaram. Então, eu tenho flags aqui. Aqui chegou um report, aqui chegou um outro, aqui chegou um outro. Clicando em cada um desses reports, eu tenho a descrição aqui de tudo aquilo que foi ativado ou informado espontaneamente ou por pooling durante o envio desse report. Então, eu chego a este nível de detalhe para observar como se fosse uma oscilografia misturada com a leitura de reports. Muito bem. Então, essa é a capacidade completa deste módulo de teste client-server. Aqui eu gostaria de dar um exemplo, o que foi realmente testado aqui. A gente procurou setar o IED de proteção em modo test blockage,
e a merging unit, ou seja, quem daria realmente o relé estaria em modo teste e a merging unit, test blocked, e a merging unit em modo teste. Ou seja, ao ler os sample values em modo teste desta merging unit, ele deveria processar o trip, mas não externalizar fisicamente através do contato. Então, o resultado foi, houve trip em modo true, o que eu esperava e o que eu recebi, em modo teste, ou seja, final 010 para o meu bit de qualidade. Eu avaliei se realmente o relé estava em modo test blocked, realmente ele estava em modo test blocked, e também estava em modo simulação. Não consigo ler. Este daqui é o behavior do modo teste do logical node específico da proteção diferencial. Então, ainda que eu tivesse em test blocked num outro logical device, a minha proteção diferencial estava em modo on. Como eu comentei com vocês que a gente tem uma estrutura hierárquica para o modo teste, a combinação do test blocked geral com o modo on do meu logical device específico, através daquela tabela deveria ter um behavior de teste. Tá? Um behavior final de teste. Ou seja, eu avaliei aqui, além do trip geral, o trip específico deste logical device, que é o de diferencial transformador, e observei que ele estava em modo teste, o flag de teste estava ativo, ainda que o seu logical device estivesse em modo on. Então, esta é a resposta que eu tenho para a estrutura hierárquica do modo test blocked concomitante com esse modo on. Tá? Para garantir que o modo test blocked não atuou realmente no disjuntor, por último, eu avaliei a posição do disjuntor. Então, no estado inicial, o disjuntor estava fechado e eu recebi, não mais no meu estado de trip, já no meu estado de pós-falta, eu observei que o disjuntor continuou fechado. Então, dessa maneira, eu concluí que o comportamento deste IED para essas inputs em modo test blocked e merge unit em modo teste foi perfeito. Okay? Então, eu posso trabalhar variando várias condições de modo test blocked para dizer se o relé está conforme o que é esperado para esses tipos de modos. Tá? Voltando à nossa plataforma de testes, foram executados vários testes nesse sentido, colocando relé em modo on, merge unit em modo teste, e fizemos várias combinações aqui, e todos os resultados foram satisfatórios. Tá? Não houve erro em nenhum. O mais legal disso tudo é que eu tenho tudo isso documentado, automatizado, e o tempo que eu gastei para executar cada um desses testes completos foi mais ou menos 5 segundos. Okay. Muito bem. Por fim, temos perspectivas para o futuro dos testes em subestações full digitais, tá? Além daquilo que nós já vimos. Primeiramente, a gente tem algumas funções de simulação um pouco avançadas. Tá? Ontem o Oswaldo comentou de uma função avançada que era o espelhamento dos status de comando para testar um relé controlador. Tá? Outra coisa adicional que a gente pode ter é trabalhar com um atributo chamado inRef. Tá? Uma vez que eu ative este atributo inRef como ativo, o relé pode trabalhar com inputs internas do relé, definidas por mim, como inputs de um logical node qualquer. Ou seja, posso tomar um DDIO interno do relé como input para o teste de um próximo logical node, ou posso ainda tomar um GUS externo como essa referência. Então, o trabalho seria habilitar esse test enable, setar qual seria a minha source reference, ou seja, a minha referência original, e a minha test reference, que seria a minha referência interna ou externa escolhida por mim.
Algo muito interessante, que não foi comentado aqui até agora, é que o uso desse artifício do in-ref, ele é prioritário ao uso do Simulation Mode. Então, eu tenho essa chavinha que seleciona ainda que eu esteja em Simulation Mode, lendo, por exemplo, um GUSE que esteja em modo simulado. Se eu estiver trabalhando com o meu in-ref em modo true, ele vai ignorar o meu GUSE simulado e trabalhar com a referência dada por mim e não mais a referência em modo simulado. Tá? Em que situação eu teria isso? Tá? Imagine que eu quero testar uma função específica de um relé sem colocar ele em modo teste, ou seja, eu quero que a proteção continue ativa, mas eu tenho uma entrada que seja de bloqueio ou uma entrada que não seja muito importante para o meu sistema, mas eu preciso estar com ela ativa para executar o teste. Tá? É um caso possível. Ainda para o futuro, tá? A edição 2 na norma, ela já previu o uso de certos logical nodes para monitoramento e avaliação. Tá? Muitos destes não estão implementados nos relés que nós temos aqui nos 4 fabricantes. Um ou outro a gente encontra. Tá? A gente tem aqui o logical node LCCH, que é para monitorar, supervisionar canais de comunicação. A gente tem ainda o LGOS, um ou outro fabricante já tem isso. Ele monitora a subscrição de GUSE, ou seja, se o meu GUSE está sendo realmente subscrito conforme a descrição do arquivo SCL, ou seja, se o meu GUSE está sendo subscrito por alguém que tem um configuration revision diferente, este cara é capaz de detectar. Tá? O mesmo vale para o LSVS. É algo similar ao LGOS, mas específico para sample values. Um uso possível do LSVS para testes de interoperabilidade. Eu consigo saber se o meu stream de sample values está sendo realmente subscrito por um IED de um outro fabricante. Então, eu tenho esse artifício. Tenho ainda LTIM, LTMS, que são logical nodes especiais para supervisionar o sincronismo de tempo. Tá? E o LTRK para Service Tracking. Muito bem. Outra coisa para o futuro, não um futuro tão distante. Tá? É muito importante trabalhar com a especificação correta do arquivo SCL que eu quero trabalhar na minha futura subestação digital. Tá? É muito importante especificar que os níveis de tensão sejam estratificados, quem são meus clientes, quem é o meu sistema SCADA, etc. Tá? Por quê? Através deste arquivo SCL, ao importar ele em qualquer ferramenta de supervisão, eu teria uma visão parecida com essa. Sem conhecer o próprio diagrama unifilar do sistema, eu já tenho a estratificação da topologia da minha subestação. Tá? Isso é um primeiro passo para que, através do arquivo SCD e desta estratificação, eu consiga ter um monitoramento direto a partir da conexão de um equipamento qualquer através desse arquivo SCL. Tá? E ao apenas selecionar um arquivo, um IED para supervisão, eu consigo extrair ou ver quais são todos os níveis de comunicação por protocolo atribuídos àquele IED. Tá? Seria ainda melhor se eu tivesse uma vista organizada por aplicação a partir da leitura do data model deste cara. Por quê? Ele pode me mostrar todas as chaves ou disjuntores pertencentes a este cara de maneira gráfica com seus status, ou todas as medições pertencentes a este cara. Tudo isso de maneira gráfica. Tá? A gente pode ainda trabalhar com as descrições permitidas no arquivo SCL, para ter uma visualização não mais do nome
ia ser 6850, daquele Logical Node ou Logical Device, mas sim um nome inteligível, não mais na linguagem 6850, mas sim na minha linguagem elétrica. Se eu tivesse um equipamento capaz de se conectar através desse arquivo SCD bem definido, ele conseguiria ainda a ponto de monitorar um LGOS e saber que mesmo que esse GUS esteja funcionando, existe um problema. Por fim, precisamos da automatização dos testes neste âmbito de subestações digitais. Tá? Então, eu posso definir sequências de teste, por exemplo, parecidas com essa que o modo client-server faz, habilitando o modo test simulation, etc. E executando todo esse teste, mas agora indo além do protocolo MMS, e sim trabalhando com todos os protocolos GUSE, Sample Values e MMS ao mesmo tempo, de maneira que eu consiga definir um plano de teste completo usando todos os artifícios possíveis na norma. Esses planos de teste poderiam ser repetitíveis e eu poderia exportar um relatório a partir disso. Por quê? Porque hoje, como é feito esse teste do sistema de automação? Tá? Não sei, com planilha Excel, teste de intertravamento, por exemplo. Tá? Dessa maneira, eu consigo ter um plano de teste todo traceável e de maneira automática e uma documentação própria para esse tipo de teste do sistema de automação. Existe uma estatística que hoje se perde muito mais tempo testando o sistema de automação do que o sistema de proteção. Esse futuro não está muito longe. Tá? A Omicron vem trabalhando numa ferramenta especial que trabalha com todos esses artifícios que a gente prevê para o futuro. Para concluir, através desses testes, o Process Bus ele é perfeitamente funcional e aplicável. Como eu disse no vídeo mais cedo, ele não deve ser encarado de forma alguma mais como um projeto piloto ou algo que eu tenha que instalar de maneira provisória numa subestação. Ele já é algo que pode ser encarado como uma realidade para subestações digitais. E esse tipo de tecnologia ele vai implicar em paradigmas diferentes para manutenção, para o diagnóstico. Eu preciso ter ferramentas de teste e diagnóstico para isso. E a pessoa responsável pelo esse tipo de manutenção ela precisa ser bem treinada e estar a par de todas as características advindas desse novo sistema. Bom, é isso.